Salve amigos do canal Detetive Vascaínos, ótima noite a todos. Vamos que vamos te colocar a par das últimas informações sobre o Vasco num dia não muito diferente como dos demais. Num dia de muitas especulações. E a tendência é ficar pior, viu? Com a proximidade da abertura da janela e pela busca do Vasco por novos jogadores, possíveis alvos acabam sendo desenhados por aí. Só hoje já vi aí 2 zagueiros e um atacante, mas isso é apenas o início, meus amigos. Mas será que tem algo rolando com estes cogitados mesmo? Bom, eu tirei alguns minutos do dia para apurar sobre isso e com fontes diretas em relação a esses jogadores. Já te conto tudo aqui. Assim como as expectativas aí pelo martelo batido pelo volante Thiago Mendes. Vasco e os jogadores já chegaram a um denominador comum quanto a números, mas ainda discutem algumas coisas, principalmente duração do vínculo. Sem concorrente na jogada, a tendência aí é que o acerto aconteça, mas por hora continua esta incerteza. Enquanto isso, o time treina com dedicação, com muitos testes feitos pelo Fernando Diniz para o amistoso em Natal, no próximo sábado, e tem muitas novidades para eu te contar. Então, ó, já te peço aí que você me assista até o final desse vídeo, mas antes já sabe, larga o dedo no like, compartilhe o conteúdo, dê essa moral, fortaleça cada vez mais este trabalho jornalístico. Bom, meus amigos, que o Vasco está no mercado, isso não é mentira para ninguém, né? O clube, através do executivo Admar Lopes, tenta atender os anseios e os pedidos do Fernando Diniz e tentar apresentar reforço do treinador até a próxima semana. Até porque dia 10 a janela abre e o planejamento é até lá já ter reforços, né, aqui inseridos no atual elenco. No meio disso, o executivo tenta destravar algumas situações, né? Entre elas as renovações do Coutinho e do Léo Jardim, né, pilares da equipe. A situação vem avançando aos poucos desde a semana passada, né? E a expectativa é de que ambos sigam por mais tempo aí na colina histórica. Principalmente o Coutinho, né, com quem o clube nutre uma relação de amor e gratidão. E as expectativas não estão só depositadas nesta situação, mas na negociação que iniciou desde semana passada com o volante Thiago Mendes, né? Uma negociação que começou meio travada, com uma distância entre as partes, né? Mas que teve arestas aparadas de ontem para hoje e que tem tudo aí para prosperar. O entrave maior era a questão salarial, né? Ao que parece, o Vasco e o jogador conseguiram aí chegar num consenso em relação a números, e algumas amarrações no contrato foram feitas como bônus por metas alcançadas, a fim de que o jogador pudesse ter aí um extra em cima do salário. O staff e o jogador assinaram até certo ponto positivamente, né, quanto a essa questão, mas o diálogo agora está concentrado mesmo em algumas outras coisinhas aí burocráticas e principalmente na questão do tempo contratual. Pela idade do jogador e pela desconfiança, né, que ainda paira sobre o seu estado físico, o Vasco tentava amarrar algo aí em torno de uma temporada. Porém, pelo lado do jogador, a preferência eram de 2 temporadas. Nas próximas horas a situação deve evoluir aí, de repente fechando por 1 ano, com uma possibilidade de uma renovação automática por conta de metas batidas ou outro tipo de ajuste por mais 1 ano, enfim. O Vasco vê em Thiago Mendes um volante aí que pode dar uma maior qualidade, né? Um salto aí nesse sentido, uma maior solidez no meio campo. E por isso ainda mantém aí esse diálogo aberto, essas conversas buscando o acerto final com esse jogador. A situação segue em discussão e o martelo ainda não foi batido até este presente momento. Enquanto ele não vem, o clube segue sendo alvo de muita especulação. E haja especulação, meus amigos. Só hoje eu vi umas 3 aí. Em respeito a vocês que me cobram um posicionamento quanto a ser real ou fake, eu fui atrás. E eu posso, de maneira resumida, dizer que não há nada em relação aos nomes que andaram aí na mídia nesses últimos dias. Mas eu vou explicar direitinho, né? Porque eu já tinha recebido um retorno de fontes, né, que eu tenho, que não tinha nada. Mesmo assim, eu preferi ir atrás junto a outras fontes envolvidas, né? Vamos então primeiro falar de 2 jogadores do Colo-Colo do Chile. O zagueiro uruguaio, o Alan Saldivia, e o atacante chileno, o Lucas Cepeda, que também é da seleção do Chile. Sobre o zagueiro, o Alan Saldivia, né? Saiu aí uma informação de um portal do Colo-Colo, dando conta de que o jogador estava muito perto de deixar o clube chileno e que seu destino seria o Vasco numa transação
que poderia beirar aí a casa dos 3 milhões de dólares. Até se cogitou que o Jean Davi poderia entrar nessa negociação, enfim. E sobre o Cepeda, semana passada saiu uma informação de que o Vasco era um dos interessados no jogador, que teria feito contatos iniciais com os representantes e que clubes argentinos e da Europa estavam também interessados neste jogador de 22 anos. Olha, agora à noite, antes de entrar no ar, eu tive a oportunidade de falar com o diretor esportivo do Colo-Colo, o ex-jogador Daniel Moron, e ele foi muito claro para mim quando eu perguntei sobre alguma procura, alguma sondagem ou oferta do Vasco na mesa por esses dois jogadores, o Alan Saldívia e o Lucas Cepeda. Olha, abre aspas, nada por agora, não há nenhuma proposta de nenhuma equipe, fecha aspas. Portanto, o Vasco não teve interesse e tampouco procurou o clube chileno para buscar a contratação desses dois jogadores. Outro que saiu aí foi um velho conhecido que foi tentado na última janela, o zagueiro Rafael Toloi, que deixou recentemente o Atalanta lá da Itália. Falei com um dos seus representantes, o André Castilho, que me disse de forma bem objetiva sobre essa possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro sobre algum novo interesse do Vasco. Segundo o agente, a intenção deles não é voltar ao Brasil agora, mas não descartaram também essa hipótese. Sobre o Vasco, eles não ter recebido nada e tratou a situação como especulação de mercado. Portanto, meus amigos, não há nada em relação a esses três nomes por hora, principalmente sobre zagueiros. E é importante pontuar que essa posição não está na relação do Vasco em termos de reforço, a menos que o clube recebesse aí uma oportunidade de mercado. Hoje o foco é em volante e jogadores de frente. Vejo também muita cavada aí por empresários tentando ligar jogadores ao Vasco e até mesmo na imprensa estrangeira, né? Por isso sempre aparecem aí nomes desconhecidos ligados ao clube nessa janela. O clube, na figura do executivo Ademar Lopes, está sendo bem seletivo e criterioso, como eu já falei, promete fazer um mercado pontual, buscando alvos certos e sem comprometer a folha salarial, até para poder ainda ter um espaço mais à frente, caso precise, até setembro, trazer mais nomes para a composição de elenco. Tendência de até sexta-feira a gente ter as definições aí sobre Coutinho, Thiago Mendes e algum nome concreto aí que possa abrir uma negociação envolvendo o ataque. Enquanto isso, o elenco está treinando forte sob o comando do Fernando Diniz. Diniz, aliás, tem feito muitos testes, tanto de troca de posicionamentos como de jogadores, para poder ter cenários diferentes durante as partidas. E a tendência, inclusive, é de que esse amistoso aí no final de semana, o treinador promova mudanças no time, no sentido de extrair aí o que já teve de sua percepção nesse período de treinamentos. Jovens podem ganhar aí ao longo do jogo oportunidades e outros atletas podem ser testados também no lado ofensivo para que o Vasco encontre aí mais caminhos para a temporada. É uma verdadeira maratona que vai começar a partir do próximo dia 12 diante do Botafogo. O Fernando Diniz espera aí uma equipe melhor do que a que venceu, né, contra o São Paulo no Morumbi. E a gente tem que esperar para ver, né? Bom, amigos, estou indo. Agora queria deixar esse espaço para vocês. Quem o Vasco deveria ir atrás para o ataque e, se necessário, esse diálogo todo aí para contratar o volante Thiago Mendes. E como vocês recebem aí essa enxurrada de especulações? Comente, participe, eu quero interagir junto, beleza? Valeu demais pela sua companhia. Amanhã a gente se vê. Tamo juntos de novo nesse jornalismo raiz. Grande abraço.